Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer. O John tá com a meta aí de atingir 85 mil inscritos, conto com a colaboração de todos. Já estamos aí no clima natalino, como vocês podem ver. Tentar aí essa semana aí gravar os vídeos já com a touca do Papai Noel, certo? Tivemos esse final de semana aí a final da Copa do Mundo, tá? Com a Argentina campeã em cima da França nos pênaltis. Um jogaço de bola, jogaço. 2-2 no tempo normal, aí 3-3 na prorrogação, né? 2 gols do Messi, um do Di Maria, 3 gols do Mbappé na final da Copa. E aí nos pênaltis prevaleceu o goleiro aí da Argentina, e a Argentina tricampeã do mundo, o Messi aí, né, conquistando a Copa do Mundo pela primeira vez. Parabéns principalmente ao Messi, né? Eu acho que esse é o legado que fica dessa Copa do Mundo, mas uma competição de alto nível, viu? Eu particularmente gostei bastante. Obviamente que a gente esperava o título do Brasil, a gente fica sempre com essa expectativa, o torcedor não tem jeito, mas uma competição aí muito boa de se assistir e diferente, né, nessa época do ano aí, fim do ano, dezembro, de novembro para dezembro, né, uma grande novidade. Quero saber a opinião de vocês e já vamos pra cima, rapaziada. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Rapaziada, o Corinthians tá fazendo a pré-temporada, tá? Como já venho trazendo aí pra vocês. Ontem tivemos um treinamento um treino tático, tá? Comandado aí pelo Fernando Lázaro, nosso treinador para 2023. Alguns garotos da base complementaram aí a atividade, tá? O goleiro Felipe Longo, o volante Moscardo e os atacantes Guilherme e Igor. Tá? E vale lembrar que esses jogadores vão para a Copinha, a Taça São Paulo, que se inicia aí no dia 2 de janeiro, tá? Então, apesar deles estarem ajudando a equipe principal, nesse momento o foco deles é a Taça São Paulo, tá? Mas, por outro lado, Fernando Lázaro comandou aí o treino primeiro de pressão, pós perda da posse de bola, tá? Então perdeu a bola, pressiona, tá? Depois houve uma atividade tática com o grupo completo e o pessoal na academia, né, na parte interna aí do CT, fez um trabalho de força. O Corinthians segue a pré-temporada essa semana, tá? No final de semana aí o treinamento foi em um período só. Agora, de segunda a sexta, treinamentos em 2 períodos. Treina de manhã, treina à tarde. Treina de manhã, treina à tarde, de manhã e à tarde, tá? Então, essa é a programação do Corinthians até o dia 23 de dezembro. Quero lembrar aqui também que agora, tá? Deve estar acontecendo, né? Meio-dia, deve estar acontecendo a coletiva de imprensa do Ângelo Romero, coletiva de apresentação dele, tá? Amanhã trago aí as principais falas, se tiver alguma novidade para vocês. Certo, família? Mas quem quiser assistir na íntegra, Corinthians TV, lá no YouTube, tem aí a coletiva de apresentação do Ângelo Romero. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o Vasco, que virou um clube empresa, uma SAF, foi comprado aí pela 777 Partners, veio pro mercado forte, tá? Veio agressivo pro mercado. Sabe que precisa montar um elenco, tá? Que os jogadores aí que o Vasco tem da última temporada não agradam a torcida, não são do nível de Série A. O Vasco sofreu para subir para a Série A. E aí a gente já tira um ponto. Primeira contratação do Vasco foi o Pedro Raul, foi artilheiro do futebol brasileiro aí em 2022. Pô, John, mas o Pedro Raul não estava esperando o Corinthians, não estava avançado, não estava... Sim, estava. Esse que é o problema. Esse que é o pior. Tava avançado com o Corinthians já sabia o valor. Enrolou. O Vasco foi, pagou 2 milhões de dólares e contratou o Pedro Raul. 2 milhões de dólares dá em torno aí de 10 milhões e meio de reais. 10 milhões de reais pelo centroavante que mais fez gol no futebol brasileiro na última temporada. Não vale a pena? Não dá? Não é um bom investimento? Um jogador jovem? Mas enfim,
O Vasco foi e comprou e agora está de olho no Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians. Lucas Piton tem 22 anos, contrato até o fim de 2024, tá? E aí um ponto importante, o Vasco fez o primeiro contato com os representantes do atleta e a recepção foi positiva e a diretoria do Corinthians aguarda uma proposta para começar a analisar, tá? Como o Vasco não citou valores, nada até agora, a diretoria segue quieta. A partir do momento que o Vasco fizer uma proposta, entrar em contato com a diretoria, aí a nossa comissão vai tomar algum posicionamento quanto a essa negociação. Se vai vender, se não vai, a gente vai saber mais pra frente. Mas, fato é, Lucas Piton está na mira do Vasco da Gama. E aí um ponto importante, a diretoria, toda a janela, não, porque a gente vem recebendo sondagens pelo Lucas Piton. Então negocia com os clubes da Europa. Ou vai negociar com o Vasco num preço abaixo? Se existe tanta proposta assim por esses jogadores. Não, Duqueiroz tem proposta, Raul Gustavo tem proposta, Piton tem proposta. Abrir a janela, não aparece nenhuma proposta. Estranho, muito estranho, viu? Muito estranho. Mas enfim, tá? A situação é essa. A gente aguarda aí a proposta do Vasco para ver se o Corinthians vai negociar ou não o lateral esquerdo. E aí um ponto importante, que a gente já vem buscando um outro lateral esquerdo para 2023, tá? Que é a situação do Matheus Bidu. Temos uma atualização aí que me surpreendeu. O São Paulo entrou na negociação, tá? O São Paulo está tentando atravessar essa negociação do Corinthians com o Guarani, tá? Pela contratação do Matheus Bidu. São Paulo teve uma perda aí, né? O Reinaldo foi pro Fluminense. Então o São Paulo também busca um lateral esquerdo e surgiu o nome aí do Matheus Bidu. Tem um ponto muito importante nisso. A diretoria do Corinthians vira e mexe faz negócios com o Guarani. Eu acho que um recente que vai transparecer o que eu tô querendo dizer é: a gente contratou o Matheus Davó, tá? Numa contratação recente. Só que o Matheus Davó não teria espaço no Corinthians naquele momento. O que o Corinthians fez? Emprestou de volta pro Guarani. Só que o Corinthians continuou pagando o salário do Davó. Então o Guarani vendeu o jogador pro Corinthians, pegou o valor, vendi, pronto. E teve o jogador de graça para jogar no Guarani, sem nem pagar salário. Olha o movimento que a diretoria do Corinthians fez com o Guarani. Agora que é o contrário, que é pro Guarani negociar um jogador com o Corinthians, tá? Que eles não precisam mais do Corinthians nesse sentido. Que o Corinthians não vai emprestar o Matheus Bidu para eles. Tem outros clubes aí de olho, inclusive o São Paulo. Agora eles estão segurando a negociação, pedindo valores mais altos. Então é assim, ou o Guarani negocia o Matheus Bidu com o Corinthians no preço que já estava combinado, que já estava acertado, ou o Corinthians, e aí a diretoria do Corinthians tem por dever não negociar mais com o Guarani. Ou se for negociar, do mesmo jeito que eles estão fazendo. Ah, eu quero tal jogador. Irmão, o preço é esse. Ah, mas subiu um pouquinho, infelizmente. Tem que ser assim, cara. Senão eles não aprendem. Senão eles ficam fazendo essa palhaçada com o Corinthians. Até o Corinthians olhar e falar: não, então não vou deixar o cara ir pro São Paulo. Vou pagar o valor que estão pedindo. Não pode ser assim, né, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, novidade bombástica do final de semana. O Corinthians sonda a situação aí do Felipe Coutinho, que atualmente está no Aston Villa na Inglaterra. E existe essa possibilidade do Felipe Coutinho jogar no Corinthians. Felipe Coutinho está com 30 anos, está com pouco espaço no Aston Villa, desde a chegada lá do Unai Emery. E o Kia, que é o empresário aí do Felipe Coutinho, falou: ó, vou dar o meu melhor pro Felipe Coutinho fechar com o Corinthians. Temos aí alguns empecilhos, tá? O primeiro deles, e eu acho que o mais importante, é o salário do Felipe Coutinho. Porque é um salário, a gente pega o maior salário da folha do Corinthians hoje, o salário do Coutinho é 3 vezes maior.
Então, assim, mesmo se o Aston Villa aceitar emprestar o jogador pro Corinthians, a gente vai ter que desembolsar muito dinheiro para contratar o Philippe Coutinho, tá? Para tê-lo no nosso elenco. A qualidade do Coutinho não se discute. Não adianta. Ah, mas não vem bem, que no Aston Villa isso... Aqui no futebol brasileiro ele é acima da média. Qual que é o meu medo com o Philippe Coutinho? Tá com 30 anos, mas o meu medo são as lesões. Inclusive foi cortado da Copa por conta de uma lesão. Ah, mas o Philippe Coutinho ia pra Copa? Muito provavelmente, tá? Muito provavelmente ele iria pra Copa se estivesse 100% fisicamente. Então, assim, é um jogador que vem de um histórico de lesões e com um salário altíssimo. E aí eu faço uma pergunta pra vocês. Se o Philippe Coutinho chega aqui pro Corinthians, ele é titular absoluto. Tá? Hoje ele é titular absoluto. E aí jogaria Coutinho e Renato Augusto, ou o Renato Augusto seria banco. Isso que o Juliano já é banco do Renato Augusto. Então a gente teria três jogadores da mesma posição, todos acima dos 30 anos e com salários altíssimos. Só que só joga um ou no máximo dois. Eu acho que é quase que impossível jogar com Juliano, Coutinho e Renato Augusto. Numa situação em que o Coutinho chegue para o Corinthians. Tá? Então assim, é uma situação que ainda está no começo, tá? Existe o interesse do Corinthians na contratação, foi buscar informações, existe o interesse do Coutinho em retornar ao futebol brasileiro, mas temos esses empecilhos. Primeiro o salário, buscar a liberação da Aston Villa e aí uma questão mais de planejamento, de montagem de elenco do Corinthians. Hoje, o Coutinho chegaria para ser titular absoluto, tá? Uma contratação que eu gostaria muito pelo futebol do Coutinho. Mas tem todo um contexto, né? O cara não tá aí livre no mercado e com um salário de 200, 300 mil reais. Não é assim. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. A gente vai aí buscando mais novidades, mais atualizações para manter a torcida do Corinthians atualizada e informada. Certo, família? Tamo junto. Até mais. Um forte abraço e vai Corinthians!